Muito obrigado por estar assistindo a este vídeo. O meu nome é Leonel Lacerda, eu sou investidor e também trader no mercado de ações. Eu vou estudar o índice Bovespa e depois alguns papéis. Aqui estão os papéis que nós vamos ver. Petrobras, nessa sequência, tá pessoal? Vale, BTOW, CESP, depois Brasil Foods, Itaú, Banco do Brasil, Gerdau, a metalúrgica Gerdau e terminamos com Usiminas. Antes de nós começarmos o estudo do Ibovespa, rapidamente eu queria que vocês vissem essa tela aqui. Ó. O mercado, gente, está lateralizado. Para quem acompanha os nossos vídeos aqui, não é novidade nenhuma. O mercado está aqui dentro dessa lateralização, ó, entre 87 mil pontos e 83 mil pontos. Ele não consegue sair disso aqui desde março. Dentro de mercado lateralizado, pessoal, a gente tem que tomar alguns cuidados. Veja, o swing trading, aquelas operações que duram aí alguns dias, algumas semanas, os ganhos são curtos. O stop é curto, o alvo também é curto, 4, 5, 6, aí no máximo 8% de ganhos, e a gente já está saindo da operação. E ele é um mercado principalmente para quem tem mais experiência. Aquelas pessoas que não têm tanta experiência, essas pessoas, pessoal, eu diria que tomem cuidado, principalmente os novatos. Por quê? Porque você está operando um mercado que é mais complexo, é mais difícil, não tem uma tendência definida. Em síntese, todo cuidado é pouco e o manejo de risco é o nosso aliado nessa hora. Vamos fazer aqui então o estudo do índice Bovespa, gráfico diário. Vejam que chegamos numa região de suporte. O índice Bovespa deixa aqui um sinal de que pode haver uma reação, ou seja, depois dessa queda forte aí dos últimos pregões, o papel pode fazer o que? Um repique até onde? Até as médias móveis. 21 períodos é um local onde ele pode vir, até onde ele pode vir. É uma região de resistência, então 85 mil pontos o índice Bovespa pode vir. Se romper, pode buscar novamente a região de 87 mil pontos. Tem que ficar de olho no que, pessoal? Tem que ficar de olho se o Ibovespa faz o repique, bate na região de resistência, sente a resistência e volta a cair. Tá? E aí tem que ficar de olho de novo nisso aqui. Ó. Se o índice não vai perder 82.700 pontos. Se perdeu essa região de 82.700 pontos, pode buscar aquele fundo um pouquinho mais lá embaixo, né? Aquele fundo aqui, ó, nessa região de 79 mil, 80 mil pontos, que é esse fundo aqui deixado no comecinho de fevereiro. Tá? Ou a outra hipótese é o índice fazer o quê? É o índice repicar, repica, sente a resistência, volta a cair e arma o pivô de alta. Esse eixo aqui que pode sustentar toda uma nova alta, ou uma possível onda 3 para cima, que aí tem como alvo lá 87 mil pontos. São duas hipóteses para o índice Bovespa. Vamos agora olhar Petrobras, Petri4. Eu geralmente começo por Petrobras e Vale, que são dois papéis bastante pedidos para estudarmos. Então vamos ver aqui o gráfico diário de Petrobras. Vejam que Petrobras fez o que, gente? Ele rompe essa resistência aqui, rompe essa resistência aqui e rompe essa resistência aqui. Muito bem, o problema é que ele rompe essa resistência, deixa um novo topo em R$ 23, mas tudo isso com um volume baixinho, baixinho, baixinho. Esse volume aqui tinha que estar alto, bem mais alto. Tá? Tinha que estar crescendo, inclusive. Muito bem, o papel sente a resistência lá dos R$ 23, sente aquele topo, volta a cair, vem até a média móvel 9 períodos e agora onde é que ele tem um outro suporte? 22,14. Para mim aqui é uma região importante, tá, gente? Se ele cair abaixo disso, pode buscar 21,87, a média móvel 21 períodos, depois mais aqui embaixo, tá? 20,60. Não estou dizendo que vai, tá, pessoal? Estou dizendo que é uma hipótese caso perca aquele suporte aqui ó, em 22,14, 22,15. Tá? E caso perca também o outro suporte na média móvel de 21 períodos. Esse papel só fica interessante novamente se ele consegue aqui voltar a subir, tá? Se ele conseguir voltar a subir com o volume alto. Não adianta, gente. Tem que ter volume alto, volume baixo. Ele não é uma condição para que o papel faça uma subida e uma subida saudável,
com condições de alvos mais altos. Esse papel, gente, então, só volta a ficar interessante, na minha opinião, se romper R$ 23,00 e com volume alto. No dia 8, antes do pregão, Petrobras divulga balanço. É importante ver como o mercado vai reagir a esse balanço. Geralmente tem volatilidade alta, né, gente? Vamos então agora estudar o gráfico de Vale 3, esse é o gráfico diário. Para quem está pensando em comprar Vale 3 para swing trading, operação de curto prazo, altamente especulativa, em uma frase, comprar agora é comprar fora de timing. O papel já subiu, já rompeu esse ponto aqui, está indo embora, né, gente? Detalhe, rompeu com um volume baixo. Esse volume aqui está baixo, tinha que estar mais ou menos dessa altura aqui, ó. Então, gente, rompimento com volume baixo, ele é um rompimento que me deixa com um pé atrás. Veja, o papel aqui, o preço ele aumenta, mas o volume ele cai. Temos uma divergência aqui. Ok, mas o fato é que rompeu. Quem quer entrar agora nesse papel tem que esperar o quê? Tem que esperar um recuo, tem que esperar ver o que vai acontecer aqui, enfim, esperar mais alguns pregões. Comprar agora é completamente fora de timing. Veja, o papel tem suporte na média móvel de 9 períodos, 48,55. Depois, gente, ele tem um suporte aqui, ó, 47,42 e depois suporte em 47,14. Vejam que o preço está aqui em cima e a média móvel de 21 períodos está aqui embaixo. Essa distância toda aqui é o risco. Então, comprar agora é assumir muito risco. Quem entrou no papel já entrou, ok. Mas quem está de fora não é o momento de entrar, na minha opinião. E detalhe, o volume, gente, para a gente imaginar que essa subida aqui vai ser com força, não adianta. O volume tem que aumentar. O volume da Vale, neste momento, está muito baixo. Temos uma tendência clara aqui de alta, né? Então, vamos ver, né, gente? Vamos ver. Acho que é importante colocar no radar aqueles que não entraram, mas para observar apenas. Tem um papel que eu acho muito interessante e eu quero mostrar o gráfico desse papel para vocês, que é BTOW3B2W. B2W, se não me falha a memória, também divulga balanço nesta semana. Vamos ver aqui. É aqui, ó, na quarta-feira, depois do pregão, B2W divulga o seu balanço, o seu resultado do primeiro trimestre. Então é importante ficar também com um pouco de cuidado, né? Ver como o mercado vai reagir a esse balanço. Sempre tem alguma volatilidade. Por que eu chamo a atenção do gráfico desse papel? Não estou aqui olhando fundamentos. Estou aqui somente olhando o gráfico. O volume alto, olha o tamanho desse volume. Tem que ver se vai continuar alto. E deixou aqui, num fundo, um candle que indica uma alta. Então, gente, observem aqui, ó. Fez um novo fundo, sobe, precisava fazer o quê? Precisava fazer um recuo até a média. Muito bem, veio até a média móvel de 21 períodos. E agora ele dá um indicativo de que pode haver um pivô, aqui armar um pivô de alta. Os traders agressivos, eles vão comprar uma parte aqui, se o papel deixar um candle de máximas e mínimas maiores, tá? Máxima maior que essa máxima, mínima maior que essa mínima. Então o trader agressivo já compra aqui. Aquele que não é tão agressivo, ele vai esperar o rompimento desse topo aqui para comprar. O trader agressivo, ele compra aqui com alvo onde? Com alvo técnico lá no topo em R$ 32,00. Por que R$ 32,00? Porque nós temos esse topo aqui, aqui é resistência. Então aqui o papel tende a chegar aqui e a recuar, a sentir a resistência, vendedores ganham força, ele pode cair um pouco ou ficar andando de lado. Tem outros tipos de traders que não são tão agressivos, então eles compram um pouquinho aqui e depois compram outro pouco aqui se houver o rompimento desse topo. Se romper 32 com 10, 32 com 15, esse papel ele fica bem interessante para uma operação um pouquinho mais longa, um swing trading ou talvez até um position, porque olhem aqui, ó, ele pode vir a buscar, pessoal, aqui é o gráfico diário, tá? Pode vir a buscar esse topo aqui deixado lá em 2014, ó, essa região de 34, 35 reais. Então,
No médio prazo seria um alvo lá em cima, R$ 35,00. Se romper esses 32,10. É um papel que eu deixo para vocês como dica, não é recomendação, tá, pessoal? Não posso fazer recomendação, isso é trabalho de pessoas que são analistas, consultores, mas posso ter uma opinião e estou compartilhando com vocês essa opinião. Outro gráfico que eu também chamo a atenção e deixo aqui como dica para vocês é o de CESP, CESP6. Aqui está o gráfico diário. Ele não é assim tão bom quanto o de BTOW, porque o volume ainda não é tão alto, mas ele precisava fazer, depois dessa alta aqui enorme, um recuo até a média, veio até a média móvel. Então aqui tem que ficar de olho, né, gente? Se ele vai deixar um candle de máximas e mínimas maiores. Se fizer isso, o trader mais agressivo, ele já faz uma entrada aqui aos lotes com alvo onde? 17,65. Por que 17,65? Porque aqui nós temos um topo anterior. Caso rompa 17,65, ele compra mais um pouquinho, com alvo onde? R$18,00. Por que R$18,00? Porque aqui nós temos esse topo. E aquele trader que gosta de operar um pivô de alta, o clássico, né, pivô de alta, ele vai esperar então a formação do pivô, vai ver se o volume aqui vai aumentar, aqui embaixo, olhem aqui, se o volume vai aumentar e vai esperar o rompimento de R$18,00, porque aí nós podemos ter aqui onda 3 para cima. E qual seria o alvo, né, gente? Bom, o alvo é dado aqui, ó, por esse topo, deixado lá em abril do ano passado. Veja aqui, ó, R$18,90, R$19,00 é um alvo primeiro. E depois mais em cima tem outro alvo. Onde que é esse outro alvo, né, gente? Nós vamos ter que voltar mais um pouquinho no tempo aqui. Na metade de 2015, R$21,00. Não estou dizendo que vai até lá. Estou dizendo que o primeiro alvo é aqui R$18,00. Depois lá se continuar subindo, se o volume acompanhar, né? Vejam que esse papel tem uma clara tendência de alta, né? Os fundos são ascendentes. E então é um papel que eu deixo também como dica, tá, pessoal? Como dica para vocês observarem e tomarem e decidirem de acordo com a avaliação de vocês. Não é recomendação. Tem um pedido aqui para olharmos o gráfico de BR Foods, BRFS3. O papel sofreu muito devido a vários problemas, disputa lá no conselho, depois teve a questão da operação no ano passado, carne fraca, esse ano carne fraca de novo. Então, por questões nos fundamentos, o papel sofreu muito. Vejam que a queda foi forte e agora ele parece que está invertendo a tendência. O que era baixa passa a ser alta. Vamos fazer então uma análise técnica, um estudo técnico desse papel. Tá? O papel fez um novo fundo, subiu forte, né? Saiu lá dos 20, foi para R$26,00. Precisava fazer o quê? Esse papel precisava fazer um recuo até a média móvel. Fez o recuo até a média móvel de 21 períodos. E agora, se vocês observarem aqui, eu vou dar um zoom aqui nessa tela, ele deixou aqui um martelinho no fundo. Muito bem, se deixar aqui um candle de máximas e mínimas maiores, é aquela situação que eu já falei, os traders agressivos, mais experimentados, mais experientes, eles vão fazer uma compra aqui e depois uma outra compra aqui, 26,46, se romper esse topo, ele faz mais uma compra, com alvo onde? 27,19, depois 28,10 e depois, quem sabe, bem mais em cima, 30,95, mas aí já olhando mais o médio prazo, tá, gente? Eu não estou dizendo que essa subida aqui vai ocorrer, eu estou dizendo que existe uma probabilidade de ocorrer, principalmente se deixar um candle de máximas e mínimas maiores. Agora é importante lembrar que o índice Bovespa está lateralizado, que nós temos uma condição de mercado do nosso principal índice sem uma tendência definida, então fica difícil também imaginar que esse papel aqui vai voltar a bombar se olharmos somente o índice Bovespa. Nós temos que ver se esse papel aqui, a governança vai melhorar com o Pedro Parente no conselho dessa empresa, temos que ver se ela vai voltar a dar lucros. Então, olhar também os fundamentos, não dá para olhar somente aqui o gráfico, tá, pessoal? E outro detalhe,
o volume está muito baixo. Tá? Eu não acredito nesse papel subindo até lá com esse volume aqui extremamente baixo. A liquidez precisa aumentar para justificar uma alta. De qualquer forma, deixo para vocês colocarem no radar de vocês, porque é um gráfico, do ponto de vista estritamente gráfico, que pode vir a ficar bom. Veja, onda 1, onda 2, será que vai ter uma onda 3 para cima? Não sabemos, mas vale a pena colocar no radar. Se não me falha a memória, BRF também divulga balanço nesta semana. Vamos olhar aqui no site Finance News, na agenda da semana. Vamos ver aqui. Aqui está, quinta-feira. Quinta-feira 10, BRF divulga balanço após o pregão. Cuidado, isso pode trazer volatilidade para este papel, tá, gente? Vamos agora olhar dois bancos. Primeiramente, Itub4, papel que ajudou a puxar o índice Bovespa para baixo. Esse papel era o papel que tinha maior peso na carteira teórica do índice Bovespa, agora a partir dessa semana já é Vale. Então, Itub4 no gráfico diário, vejam que deu uma excelente venda, né, gente? Perdeu suportes e aqui deu uma excelente venda. Quem apostou aqui na venda ganhou um bom dinheiro, está de parabéns com esse trade. Muito bem, o papel respeitou uma região de suporte, 47,50, 47,40. Está numa região de suporte. Pode fazer o que agora, gente? Pode fazer um repique. Tecnicamente, esse repique tem condições de vir até onde? R$50, 50,46, na região aqui das médias móveis. Aqui é esperado que esse papel encontre resistência. Resistência é região onde vendedores podem ganhar força. Então aqui ele pode voltar a ceder. Vejam, será que estamos diante aqui de uma onda 1, 2 e uma onda 3 para baixo? Bom, vamos acompanhar, vamos seguir acompanhando. Esse papel, gente, para ele inverter essa tendência clara de baixa de curto prazo, só se ele fizer aqui uma onda para cima, recua, depois volta a subir. Aí ele arma um pivô de alta. Bom, o que eu diria aqui nesse papel é o seguinte, para fazer um repique, tem que tomar cuidado, né, gente? Porque repique é uma operação contra a tendência, que claramente é de baixa. Então, todo cuidado é pouco, né? Suporte, ele está em uma região de suporte. 47,15 é um suporte, tá, gente? Se perder 47,15, o papel pode cair aqui, ó, 45,17 e depois aqui onde tem um topo, 43,48. Esse topinho aqui, ó, tá? Deixado lá no comecinho deste ano, né? Janeiro deste ano. Agora, PBAS3, Banco do Brasil. Esse é o gráfico diário. Banco do Brasil, gente, também divulga balanço esta semana. Vamos ver aqui qual é o dia que o Banco do Brasil divulga balanço. Está aqui, ó, na quinta 10 divulga balanço Banco do Brasil. Com relação a esse gráfico, o que nós podemos dizer? Clara tendência de baixa. O que mais podemos dizer do gráfico diário de Banco do Brasil? Deixou aqui um indício de que pode haver um repique. Esse candle aqui, né? Repique até onde? Primeiramente até a resistência imediata em 36,40, 36,50 na média móvel de 9 períodos. Depois aqui onde temos um topo. Estão vendo aqui um topinho? Muito bem, por onde passa a média móvel de 21 períodos, 37,64. Então essa região aqui é resistência. Esse repique pode vir até essa resistência. Cuidado, chegando aqui, gente, ele pode voltar a cair porque resistência é local onde vendedores ganham força, tá? Vamos agora seguindo e vamos olhar GGBR4. Gerdau. Do setor siderúrgico, Gerdau é um dos que tem o gráfico mais interessante, tá? Vamos dar um zoom aqui nessa tela. Vejam que ele veio até uma região um pouquinho abaixo de uma região de suporte, média móvel de 21 períodos. Deixou aqui um candle, o volume não acompanhou, um candle que indica alta, né? Pena que o volume não acompanhou, o volume continua ainda muito baixo. Então, gente, se continuar subindo, próxima resistência, próximo alvo, 17,21. Depois, 17,50
é a próxima resistência, o próximo alvo. Tá? Suporte. Bom, tem um suporte aqui imediato, 16,36, depois 16,17, depois 15,61. Por que eu acho interessante esse gráfico, né? Sobe, aí fez uma realização necessária e volta a subir. Parece aqui armando um pivô aqui de alta, ó. Ok? Só precisa aumentar o volume, tá? O volume está muito baixo, eu não acredito aqui nesse pivô de alta sustentável com um volume tão baixo assim. Vamos olhar agora Goal 4, Metalúrgica Gerdau. Também é um papel interessante pelo mesmo motivo, né, gente? Sobe, precisava fazer um recuo, né? E deixa aqui um candle de máximas e mínimas maiores. Deixa um sinal de fundo, esse candle aqui, o martelo. Depois um candle de máximas e mínimas maiores. Se continuar subindo, ele tem como alvo imediato 8,13, depois 8,30, que é esse topo aqui, Tá? Para baixo, onde é que ele encontra suporte? Suporte imediato, 7,55. Esse movimento aqui de alta, pessoal, para ele ocorrer, na minha opinião, o volume precisa aumentar um pouco e o volume está muito, muito baixo. Tá? É aquela velha história, né? Ibovespa lateralizado, sem tendência, esse papel integra a carteira do índice Bovespa, a carteira teórica, então fica difícil imaginar que o papel vai bombar e subir com força, sendo que ele está num índice que está lateralizado. Mas enfim, deixo para vocês como dica para vocês colocarem no radar de vocês. Bom, vamos terminar então com Usiminas. Usim5. Vamos olhar o gráfico de Usiminas, o gráfico diário de Usiminas. Esse aqui, gente, a situação dele para mim é muito clara, né? É um papel que nesse momento está dentro de uma congestão da qual ele não consegue sair já faz mais de uma semana. Então ele tem uma resistência imediata aqui, 11,11. Caso continue subindo, é 11,11 onde ele vai encontrar uma próxima resistência, ou seja, um alvo de curto prazo, né? E depois, se continuar subindo, 11,40. 11,40 é a resistência principal. É dada por esse topo, por esse topo, por esse topo. Tá? Vejam que o papel não conseguiu mais romper 11,40 já faz meses, né? Desde o começo de março. Para baixo, onde é que ele tem suporte? Né? Suporte imediato, 10,62, depois 10,40, que são esses fundos aqui. Ó. Tá? Um papel consolidado no gráfico diário, só volta a ficar interessante para mim se esse volume aqui embaixo aumentar e se ele romper 11,40, 11,50, essa região aqui, tá? Ele precisa romper essa região toda aqui, ó. Muito bem, pessoal, por hoje era isso. Agradeço muito a atenção de todos. Caso tenham alguma dúvida, por favor, podem me escrever. O meu e-mail está aí embaixo. E nos vemos na quarta-feira, quando a gente faz o estudo de atualização do índice Bovespa. Até lá!